não conseguindo persuadir Jesus a fazer prova do amor de Deus Pai, Satanás resolve oferecer a Jesus toda a glória que um homem pode alcançar, se ele o adorasse. Jesus estava sendo tentado a abandonar Deus, seu Pai, em troca de sua própria glória. Portanto, nossa última reflexão desta mensagem é: lidando corretamente com a glória. E eu quero convidar você a ler comigo agora, dos versos 8 ao verso 11, deste capítulo 4 do livro de Mateus. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Quando falamos de glória, estamos falando de tudo que pode colocar alguém em exaltação, em evidência, em motivo de orgulho em relação às demais pessoas. Era isso que o diabo estava oferecendo a Jesus: toda glória possível neste mundo. Jesus seria certamente o mais famoso dos famosos. Todos iriam enviar uma solicitação de amizade para ele no Facebook. As pessoas fariam filas para fazer uma selfie com ele. Ele seria o convidado de honra em todas as festas e eventos. Todos iriam batizar os seus filhos com o nome Jesus. Todos os reinos e nações se prostrariam diante dele. Ele teria os melhores carros já fabricados e as melhores cadeiras nos estádios e festas. Sua renda ultrapassaria em muito a fortuna de qualquer outro ser humano. Ele teria tudo que desejasse neste mundo. Contudo, Jesus rejeita esta oferta do diabo, pois para ele nada era mais valioso do que reconhecer que somente Deus era digno de toda glória. Só existe um que merece toda a glória, toda a honra, toda a nossa devoção, toda a nossa adoração. E só a ele, Jesus disse ao diabo: presto culto. Jesus não viveu buscando glória para si. Não viveu buscando reconhecimento de homens. Não viveu correndo atrás de nenhum bem que este mundo pudesse lhe oferecer. Não adquiriu nada que despertasse nos homens um desejo de segui-lo ou se aproximar dele pelo que possuía. De fato, ele não tinha nada, nem mesmo um lugar para repousar sua cabeça, conforme ele mesmo disse. Entretanto, hoje, muitos que dizem seguir os passos de Jesus, vivem correndo atrás da glória deste mundo, da glória que o mundo pode oferecer. Suas orações, normalmente, estão carregadas de desejos pessoais. Neste tempo de confinamento, de pandemia, quando a vida se mostra frágil e se revela tão incerta, devemos buscar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer. Devemos buscar a Deus com o fim de prestar a Ele
toda a glória. E não com o fim de que Ele nos dê glória. Devemos orar para que a vontade de Deus se cumpra em meio à pandemia no mundo e em nossas vidas. Precisamos mais do que nunca crer que Deus sabe o que faz. Não devemos perder tempo orando por carro novo, por casa nova, por novo emprego. Talvez, digo novamente, talvez, nem mesmo por nossa saúde pessoal. Tenho comigo que se nós nos preocuparmos mais neste tempo em dar a Deus toda a glória, servindo-o com toda a nossa força, com toda a nossa disposição, com todo o nosso coração, falando do seu amor, a quem tivermos a oportunidade de falar, e nos preocupando somente em orar pela salvação dos que estão perdidos, e daqueles que se desviaram da verdade, acredito que Jesus nos acrescentará o que verdadeiramente necessitamos. Se for um carro, Ele nos dará o carro. Se for uma casa, Ele nos dará a casa. Se for um novo emprego, Ele nos dará o novo emprego. Se for a cura, Ele nos dará a cura. Tão somente convido a você a confiar nele e acreditar de todo o seu coração que Ele sabe o que é melhor para você. Não se assuste com o que eu vou dizer. Pense bem sobre o que eu vou dizer agora. Tenha muito cuidado ao orar. O rei Ezequias estava doente e próximo de morrer. Então, orou a Deus, suplicando que o curasse. Você encontra esta história no segundo livro de Reis, capítulo 20, em sua Bíblia. Infelizmente, ou felizmente, Deus ouve nossas orações. Infelizmente, porque não sabemos orar. Felizmente, porque é bom saber que Deus nos ouve. O rei Ezequias foi atendido. Entretanto, a resposta de sua oração o levou a vivenciar dias maus, os quais não teria vivido se simplesmente tivesse confiado em Deus e deixado que Ele o recolhesse para o céu. Até aquela oração, a história do rei Ezequias era impecável. Deus o estava recolhendo, trazendo-o para perto de si, para a glória. Mas ele pede, ora, para que Deus lhe desse mais tempo de vida. E Deus ouviu sua oração, Ele deu. E então, neste período de vida que lhe foi acrescentado, ele sujou a sua história. Por isso eu digo, cuidado com o que você ora. Deus ouve sua oração. Portanto, confie em Deus. Entrega a sua vida a Ele e confie que Ele fará aquilo que é melhor para você. Deus não erra em suas decisões. Ele ouve nossas orações e pode ceder à nossa vontade, como cedeu à vontade do rei Ezequias. Contudo,
será que nossa vontade é melhor que os planos de Deus? Bom, agora eu quero falar com você que perdeu algo, ou está perdendo algo por conta da pandemia e do confinamento que nos foi imposto. Entenda que a perda de sua empresa, o fechamento de seu negócio, sua demissão, ou ainda a perda de alguém muito importante para você nestes dias, não significa que esta era a vontade de Deus para você. O plano e projeto de Deus para você não constava o sofrimento. Deus não planejou o sofrimento para você. Deus não deseja o seu sofrimento, o meu sofrimento e o sofrimento de ninguém. Pelo contrário, Deus, desde a criação, tem trabalhado para que nós possamos ter vida e vida abundante. Você, assim como muitas outras pessoas, são vítimas, direta ou indiretamente, desta pandemia, que tem a sua causa primária no pecado. Muitos estão sofrendo e morrendo nesses dias, porque aqueles que detêm o poder estão usando-o para alcançarem sua própria glória. Estão enxergando nessa pandemia a oportunidade de se enriquecerem e de propagarem suas ideologias. Em meio à pandemia, assistimos à corrupção, à ganância, o egoísmo, a violência de muitos, tirando a vida de muitos outros. Assistimos a isso porque Deus tem sido desprezado pela humanidade, que ao invés de dar a Ele glória e honra, tem buscado glória para si mesmo. Jesus rejeitou a oferta do diabo, pois toda a glória que o mundo oferece procede do maligno. Jesus rejeitou o diabo e a glória oferecida por ele, para somente adorar ao Pai. Os homens têm feito o caminho inverso. Buscam a glória que o mundo oferece. E inconscientemente, acabam desta forma adorando ao diabo, pois o mundo em que vivemos está sob o seu domínio. Está sepultado no maligno. Por isso que o apóstolo João disse as seguintes palavras que se encontram em sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 15 e 16. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Portanto, não se entristeça se a glória que o mundo oferece lhe foi retirada, pois elas são passageiras. Confie em Deus, sua vida é preciosa para Ele. Certamente, Ele te sustentará com sua destra fiel. Ele proverá o pão de cada dia. Talvez sua vida tenha que ser reinventada, reorganizada, depois da pandemia, deste período de confinamento.
mas Deus ungirá tua cabeça com óleo e fará o teu cálice transbordar. Sua vida será farta de alegria e você viverá para sempre na casa do teu Deus.